Jay Gatsby não nasceu Gatsby. Era apenas James Gats, um garoto pobre do interior, fascinado pela ideia de ser alguém diferente. Desde jovem, ele acreditava que podia reescrever o próprio destino. E reescreveu. Criou um nome, uma história e um personagem. Virou o homem que todos queriam conhecer. E ninguém realmente conhecia. Seus sorrisos eram cuidadosamente calculados, suas festas, uma encenação de perfeição. Mas o que ele queria de fato não era riqueza. Era Daisy Buchanan, a mulher que simbolizava tudo o que ele não tinha. O amor, o status, o pertencimento. Daisy não era apenas uma pessoa. Era o símbolo do mundo que o rejeitou. Gatsby acreditava que, se acumulasse o suficiente, dinheiro, respeito, fama, poderia conquistar também o tempo. Poderia refazer o passado e reviver o amor que o definiu. Fitzgerald transforma essa obsessão em tragédia. A tentativa desesperada de reconstruir um instante perdido. Um amor que nunca foi real, mas que se tornou a bússola de toda uma vida. A história é narrada por Nick Carraway, o vizinho de Gatsby e talvez o único personagem realmente lúcido naquela festa chamada Sociedade. Nick observa tudo com um misto de fascínio e incômodo. De um lado da Bahia, Gatsby e seus convidados, música, luxo, excessos. Do outro, Daisy e seu marido Tom Buchanan, símbolo da velha riqueza, arrogante e entediado. No meio, a névoa, a fronteira invisível entre o sonho e a realidade. Fitzgerald pinta o retrato de uma geração que acreditava que o dinheiro podia apagar o passado e anestesiar o presente. Mas o que ele revela é o oposto. Quanto mais as pessoas se cercam de brilho, mais o escuro dentro delas cresce. As festas de Gatsby são grandiosas, mas terminam em silêncio. Centenas de convidados dançam sob suas luzes, mas ninguém o conhece de verdade. No meio de tantos rostos, ele continua só, porque ninguém o vê além da máscara. É o retrato de uma época, mas também de um padrão humano que não mudou. A ilusão de que ser admirado é o mesmo que ser amado. Daisy é o centro de gravidade do livro. Bonita, encantadora e absolutamente superficial. Ela fala como quem canta e como quem ensaia. E tudo nela parece feito para ser lembrado, não para ser sentido. Mas é por isso que Gatsby a deseja tanto. Ela representa tudo o que ele acredita que a vida lhe deve. E ao idealizá-la, ele transforma a mulher comum em um mito pessoal. Quando finalmente se reencontram, o encanto dura pouco. O brilho da lembrança se apaga diante da realidade. Daisy é incapaz de amar com a intensidade que Gatsby sonhou. O homem que ergueu um império por amor descobre que estava apaixonado por uma lembrança, não por uma pessoa. É o momento em que Fitzgerald demonstra a verdade mais cruel. Às vezes, o sonho é mais bonito que sua realização. E o mundo real, quando confrontado com a fantasia, sempre vence. O reencontro entre Gatsby e Daisy desencadeia uma série de desastres. Tom, o marido dela, expõe o passado nebuloso de Gatsby, seus negócios duvidosos, suas origens pobres. O homem que parecia invencível se mostra vulnerável. E Daisy, diante da pressão, volta para o conforto da riqueza que a aprisiona. No fim, Gatsby é traído pela própria esperança. Ele acreditava que podia transformar o mundo com a força do desejo, mas descobre que o amor, quando nasce em solo desigual, não floresce, ele apodrece. Morre sozinho, à beira da piscina, acreditando até o último instante que Daisy ligaria. Mas ela não liga e ninguém vai ao seu funeral, exceto Nick. O homem que teve tudo morre como nasceu, anônimo. É o fim de uma era e Fitzgerald escreve como quem toca uma música que se despede de si mesma. A luz verde, piscando do outro lado da baía, é o símbolo mais poderoso do livro. É o que move Gatsby, é o que o mata. Ela representa a promessa de um futuro que nunca chega. O ideal inalcançável, a ilusão que mantém o homem em movimento. Gatsby acreditava na luz verde porque precisava acreditar em algo. Era essa fé que o mantinha vivo mesmo quando tudo já estava perdido. E talvez seja por isso que ainda nos reconhecemos nele. Porque também corremos atrás de nossas luzes verdes, sonhos que nunca param de recuar, por mais que avancemos. No fim, Nick resume tudo em uma frase que ecoa como um epitáfio da modernidade. Assim continuamos, barcos contra a corrente, empurrados sem cessar de volta ao passado. Não há redenção. Há apenas o ciclo eterno da tentativa.
E é nesse movimento que Fitzgerald encontra beleza e desespero. Quando O Grande Gatsby foi publicado, não fez sucesso. Vendeu pouco, foi esquecido, e Fitzgerald morreu acreditando ter falhado. Mas décadas depois, o mundo percebeu que ele havia escrito a radiografia da própria modernidade, a história de um homem que quis transformar o sonho em realidade, e foi destruído por isso. A tragédia de um tempo que confunde brilho com sentido, desejo com amor, sucesso com felicidade. Gatsby é o herói trágico de uma civilização que constrói castelos sobre areia. E Fitzgerald, com sua prosa elegante e cortante, nos deixa uma pergunta que ainda não sabemos responder. Quanto do que somos é genuíno e quanto é apenas encenação? O Grande Gatsby é, antes de tudo, um livro sobre a distância entre o que queremos e o que existe, sobre o preço de acreditar e demais, sobre como o sonho que nos impulsiona também pode ser o que nos destrói. E talvez seja por isso que ele nunca envelhece, porque todos nós, em algum momento, já fomos Gatsby olhando para uma luz distante, convencidos de que basta atravessar a Baía para ser feliz. Mas o tempo é implacável. E o que resta, no fim, é a pergunta que ecoa nas entrelinhas de Fitzgerald. Vale a pena viver por um sonho que o mundo insiste em negar? Se você quer entender por que O Grande Gatsby continua sendo o retrato mais elegante e mais triste da humanidade moderna, leia esse livro. E quando terminar, talvez perceba que a luz verde que você persegue sempre esteve dentro de você. Livora, construindo a maior biblioteca de resenhas do mundo. Segue para não perder os próximos vídeos.